mas não deixamos de estar conectados, né? Então, muito bem-vindos ao nosso fórum. Continuamos aqui dentro do Conselho e com certeza muito na Secretaria de Cultura, trabalhando em prol da aplicação, né, da Lei Aldir Blanc aqui. E para a gente poder começar essa noite, né, queria dar as boas-vindas a todos, especialmente aos meus colegas do Conselho, conselheiros que estão aqui, Zica, vice-presidente, presidenta, aqui como a gente fala, e deixar a palavra com a nossa secretária, a Luciane, para fazer também suas boas-vindas, sua fala de abertura, e depois a gente vai seguindo. Boa noite, Luciane. Boa noite a todos, boa noite, Aline, todos que estão participando desse segundo fórum. Momento importante, já demos um grande passo para a aplicação dos recursos da Aldir Blanc, em tempo curto, mas estamos com o município trabalhando de forma rápida, em parceria junto com o Conselho, para que a gente consiga, então, entregar os editais, publicar esses editais o mais rápido possível, para que esse recurso chegue na classe cultural, né, que estamos ansiosos para que esses recursos cheguem para todos vocês. Esse fórum é muito importante e agradeço a oportunidade de estarmos aqui para poder explicar e abrir mais um pouco o decreto municipal, que esse decreto é o que vai reger, né, ele vai orientar a aplicação dessa verba, né. Os detalhamentos virão nos editais, né, então o decreto ele é mais para regulamentar a parte burocrática da prefeitura e ir orientando, então, para os outros 3 editais que serão publicados, acreditamos que na próxima semana. O trabalho é intenso, a equipe está trabalhando focada praticamente 100% para que a gente consiga entregar em tempo recorde esses editais. O Conselho atuando de forma intensa também, nos ajudando e nos orientando, né? E eu acredito que vamos conseguir, sim, o mais rápido possível, estar com esse recurso, de fato, na mão de quem precisa, né? Caxias tem sido protagonista em várias atividades, em várias ações. Fomos o primeiro município a publicar o decreto, fomos um dos primeiros municípios a aplicar, a protocolar o plano de ação dentro da plataforma Mais Brasil, e tenho muito orgulho de estar sendo procurada, e a minha equipe sendo procurada, porque nós estamos virando referência, inclusive, para outros municípios e estados do Brasil. Minas Gerais nos procurou para saber como é que a gente está trabalhando, para seguir a nossa orientação. Então, o nosso trabalho está sendo feito com muita transparência e muito diálogo e muita parceria. Então, queria agradecer o apoio de vocês, a paciência de vocês, né? E, com certeza, aí nas próximas semanas, esses editais vão estar na rua e a gente vai conseguir já estar aplicando esse recurso. Hoje, quem vai fazer a apresentação do decreto vai ser a Andressa, que é a nossa diretora administrativa financeira aqui da Secretaria. Ela é meu braço direito dentro da SMC e acompanhou toda a elaboração da lei desde o iniciozinho, né? Então, a gente está com uma equipe focada, como eu já falei anteriormente, e agradeço a Andressa, que vai estar aqui comigo, e agradeço também a Carol, que é a nossa diretora de Arte e Cultura, e o Cristiano Bart, nosso gerente de fomento, que estão dedicados e ansiosos para que a coisa aconteça o mais rápido possível. Então, aproveitem, tirem suas dúvidas e vamos ao trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Luciane. Obrigada a toda a equipe. E com certeza é muito trabalho, assim, é um trabalho manual, de botar a mão na massa mesmo, intelectual, de convencimento de muitas secretarias, do entendimento, né, da lei. E a gente sabe que é um marco para a cultura em todo o país e não ia ser diferente em Caxias, né? E aqui nós somos muito visados justamente pelo empreendedorismo cultural, criativo, tão forte dos nossos artistas, trabalhadores da arte e da cultura. Então, vamos lá que temos muito trabalho pela frente, né? Como diria o Aldir, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Então, não ia ser diferente
esse momento aqui. Bom, então, dado o andamento, né, temos o nosso decreto publicado e a Andressa Galo, que vai fazer a explanação para a gente, então, dos detalhes, né, um pouco do andamento aqui de como vai ser. De qualquer forma, a gente primeiro faz toda a explanação, né, acompanha toda a explanação da Andressa, depois a gente vai fazendo perguntas, quem tiver dúvidas e que já quiser colocar no chat, é o mecanismo que a gente vai usar para poder organizar o nosso andamento aqui e poder sanar todas as dúvidas, que com certeza não se extinguem aqui, né? A gente vai continuar fazendo acompanhamentos. Então, Andressa, bem-vinda, muito obrigada, e tá contigo a palavra para a gente conhecer mais do decreto. Olá, boa noite a todos. Eu vou colocar a apresentação na tela, então. Essa apresentação depois ela vai ficar disponível no site da prefeitura. Eu vou repassar o link depois a todos. Vocês conseguem visualizar? Uhum. Ok. Então, o município publicou o decreto municipal, que é o regulamentador da lei federal na aplicação dos recursos que nós recebemos por meio da Lei Aldir Blanc, que é a Lei Federal número 14.017. Então, esse decreto, só fazendo um panorama geral, ele dispõe sobre a aplicação dos recursos federais no município de Caxias do Sul, conforme prevê a Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020, que trata de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública. O decreto municipal número 21.183, então ele regulamenta a aplicação dos R$ 3.118.585,49. Deste valor, o nosso plano de ação, que nós protocolamos junto ao Ministério do Turismo, prevê que R$ 2.040.000 serão para subsídio aos espaços culturais e R$ 1.078.585,49 serão destinados a 2 editais, um de 516 mil para um edital de premiação e um de R$ 562.585,49 para edital de seleção de propostas inéditas. Vamos falar um pouquinho sobre o subsídio aos espaços culturais. O que foi pensado nesse decreto, tá? O decreto, ele é um regulamentador jurídico de como a gente vai fazer essa aplicação e como é que a gente deve elaborar os editais. O repasse e a seleção dos subsídios aos espaços culturais será feito por meio de uma chamada pública, tá? Será um edital de chamada pública. E a gente coloca subsídio mensal, mas no decreto a gente previu que sejam 3 parcelas. Então, serão lá espaços culturais e artísticos, microempresas, pequenas empresas culturais, organizações culturais e comunitárias, cooperativas e instituições culturais, que são de acordo com aquilo que prevê a Lei Aldir Blanc. A listagem desses espaços, ela está disponível nesse link no site da prefeitura, está previsto na lei, previsto no decreto presidencial. O que nós pensamos? Nós pensamos em 3 faixas de subsídio. Uma faixa de 3 mil, uma faixa de 5 mil e uma faixa de 10 mil reais. Serão 3 parcelas. A faixa de 3 mil reais, ela vai ser destinada aos espaços, até 50 espaços que comprovem uma média de faturamento mensal dos anos de 2018 e 2019 de até 5 mil reais, ou que comprovem que tenham até um funcionário devidamente registrado. É importante frisar que é um ou outro, não são os únicos critérios, mas esse será um critério importante, tá, que a gente previu no decreto, e ou vai comprovar o faturamento, ou vai comprovar o número de funcionários devidamente registrados. A faixa de 5 mil são 3 parcelas para até 50 espaços, que comprovem a média de faturamento mensal dos anos de 2018 e 2019 de até 5.001 a 10 mil reais, ou que comprovem que tenham de 2 a 5 funcionários devidamente registrados. E a faixa de 10 mil reais serão 3 parcelas para até 28 espaços que comprovem a média de faturamento mensal dos anos de 2018 e 2019 acima de 10 mil reais e ou que comprovem que tenham 6 ou mais funcionários devidamente registrados.
Falando um pouquinho mais sobre o que vai ser exigido do subsídio aos espaços culturais. A parte dos subsídios, ela vai ser um pouco mais rigorosa, porque a gente precisa de algumas documentações, até pelos valores finais que serão repassados, e de acordo com aquilo que prevê a lei, né? Então, a documentação a ser exigida é a Constituição Jurídica, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou, na ausência deste, se for um coletivo, um espaço cultural que não possua CNPJ, será aceita uma declaração assinada pelos membros do coletivo com firmas reconhecidas em cartório, quando se tratar de grupo cultural que não possui constituição jurídica ou inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Além disso, tem que ter ou cadastro no CNPJ, ou, se não tiver, tem que ter essa declaração. Além disso, também será necessário para a solicitação de subsídio aos espaços culturais um portfólio ou documentação que comprove a atuação cultural do espaço do requerente. Aí podem ser fotos, vídeos, declarações, matérias de jornal, publicação em rede social, links de sites, que demonstrem o histórico do espaço e a sua função cultural aqui em Caxias do Sul, pelo menos nos últimos 24 meses, a contar da publicação do decreto. Por que a gente pede 24 meses? Porque é uma exigência da lei que sejam espaços que tenham constituição há pelo menos 24 meses. Então, se for um espaço recém-criado, com 2 a 3 meses, é bastante provável que ele não vá ser selecionado para o recebimento do subsídio em função disso, tá bom? Além disso, é importante apresentar os comprovantes da média de faturamento mensal do espaço cultural relativo ao exercício fiscal de 2018 e 2019, comprovantes de despesa do espaço cultural no período de 12 meses, a contar da publicação do decreto, apresentando em especial o custo de locação e de financiamento, se houver. Aí, nesse caso da linha B, despesas relativas ao consumo de energia elétrica, água, internet, telefonia, a gente solicitou que sejam dos últimos 5 meses, que é o período ali da pandemia, quando iniciou, contados da apresentação do requerimento. O número de identificação dos funcionários contratados pelo espaço cultural, natureza do vínculo laboral e apresentação da situação de recolhimento dos encargos respectivos, extrato da conta bancária do requerente, de preferência com evolução financeira desde 20 de março de 2020, se houver, tá? Não é obrigatório. Havendo isso, podem apresentar. Também será necessário compromisso formal de prestação de contrapartidas, é obrigatório a prestação de contrapartidas, isso está previsto em lei, e de preferência que se destinem a alunos de escolas públicas ou espaços públicos da comunidade de forma gratuita e em intervalos regulares, com indicação da periodicidade pretendida para a realização. Essas contrapartidas, elas vão ser apresentadas no ato da inscrição e ficarão para utilização a critério da Secretaria da Cultura. Então, não vai ter uma data definida, quem define isso vai ser a SMC, até pelo número de espaços que a gente previu contemplar, serão até 128 espaços culturais. Além disso, indicação da conta bancária para o recebimento do subsídio mensal é obrigatório ter uma conta bancária, tá? Neste caso, no caso de pleito de grupo cultural que não possui CNPJ, indicação formalmente assinada por todos os membros da pessoa responsável para o recebimento do subsídio mensal, e respectiva prestação de contas ao município. Então, uma pessoa, se for um caso de alguém que não tenha constituição jurídica, alguém tem que ser responsável pelo coletivo, e é desta pessoa que, havendo incoerências na prestação, ou vai ficar direcionada a ela. Demonstração da interrupção das atividades artísticas e culturais do requerente, vocês podem demonstrar isso com as agendas, há várias formas, tá? Requerimento formal do subsídio mensal para a manutenção do espaço artístico e cultural com a expressa previsão do valor solicitado. Nesse caso, vocês vão falar, estou inscrevendo o espaço cultural para a faixa dos 3.000, para a faixa dos 5 ou para a faixa dos 10. Só pode se inscrever em uma das faixas dentro dos critérios. Agora vamos falar um pouquinho, eu vou fazer bem genérico e depois as dúvidas vocês podem tirar, tá? Vamos falar um pouquinho dos editais. Essa é a parte dos subsídios, então nós pensamos em 2 editais, no montante de R$ 1.078.585,49, um dos editais será de prêmio e um de propostas inéditas. O edital de prêmio, ele vai ser destinado, então, para os trabalhos finalizados e ou já realizados ou apresentados ao público há, no máximo, 24 meses nos segmentos de música, dança, artes cênicas, aí entra teatro e circo, literatura, artes visuais, cinema e vídeo, folclore e artesanato.
Já o edital de propostas inéditas vai ser no valor de R$ 565.585,49 para a seleção de propostas artísticas e culturais inéditas, também nestes segmentos. A gente vai priorizar, obviamente, em virtude da pandemia, e vai aceitar propostas que sejam digitais, mas isso não impede que, por exemplo, tem alguém que queira editar um livro, não vai dar tempo, mas queira gravar uma música, sempre considerando os prazos, tá, gente? Tudo isso tem que considerar que até 31 de dezembro de 2020 a gente tem um limite para repassar esse recurso, a gente vai ter um tempo para execução que não será muito, em virtude do prazo de prestação de contas que nós temos que fazer, eu digo Prefeitura de Caxias do Sul, para o Ministério do Turismo. Tanto os trabalhos premiados quanto os projetos inéditos selecionados deverão dispor de contrapartidas, tá? Então, no ato da inscrição, deve-se apresentar contrapartidas. A gente vai colocar isso também no edital, os tipos de contrapartidas que serão aceitas, também até pelos valores das faixas que não serão muito altas. A gente não discriminou ainda no decreto, mas depois nós teremos uma segunda etapa desse fórum, que vai explicar detalhadamente como serão os editais. Como é que será a avaliação dos projetos e das propostas, dos prêmios desses 2 editais? Nós teremos uma comissão de avaliação, que essa comissão ela vai ser responsável pelo julgamento das propostas apresentadas no âmbito dos editais. Então, ela vai ser dividida, essa comissão, em 5 áreas: música, dança e artes cênicas, artes visuais e cinema e vídeo, literatura, folclore e artesanato. Cada área ela vai ser composta por 2 representantes do poder público, que serão indicados pela secretária municipal. Esses representantes, eles terão que ter notório saber da área em que irão avaliar, e um representante da sociedade civil. Nós estamos com as inscrições abertas para os interessados, para que eles possam se inscrever e fazer as avaliações. Não serão remuneradas esses representantes, não há previsão legal para isso. Além disso, além dessa comissão de avaliação, a gente tem uma comissão de credenciamento e prestação de contas, que é uma comissão responsável, então, por fiscalizar e avaliar a execução dos projetos e também a análise documental daquilo que vocês vão apresentar. Então, vai ser composta exclusivamente por servidores municipais do Departamento de Fomento e do gabinete aqui da SMC. A gente vai fazer essa análise bem documental mesmo, aquilo que for exigido no decreto e nos editais. Não será julgamento de mérito, tá bom? O que também prevê o decreto? A prestação de contas. Como será essa prestação de contas? A prestação de contas dos espaços culturais, ela será composta por comprovantes de pagamento de despesas de manutenção do espaço cultural do beneficiário no prazo máximo de 30 dias contados do recebimento da última parcela do subsídio mensal. Ou seja, recebeu a última parcela, vamos supor, em 13 de dezembro de 2020, a contar desta data, terá 30 dias para apresentar todos os comprovantes das 3 parcelas utilizadas, tá? Nesses casos, são só os comprovantes de pagamento de despesa, conforme prevê a lei e o decreto presidencial. Já da prestação de contas de editais. Edital de prêmio não vai ser necessária a prestação de contas, porque é uma premiação, então a pessoa que for premiada, ela vai receber o recurso e se fim dali. Já o edital de propostas inéditas, a prestação de contas vai ser a comprovação da execução do serviço prestado. Ou seja, de acordo com aquilo que foi proposto no plano de trabalho do objeto. Se a pessoa se propôs a fazer uma live, uma live show, aí ela tem que comprovar que ela executou a live show conforme ela havia informado e apresentar o cumprimento das metas. Ela vai colocar lá uma meta, a apresentação para as pessoas e o resultado, aquilo que foi atingido, é mais por mensuração de resultados mesmo, tá, pessoal? Então, só para ter clareza, esse edital de propostas inéditas, ele prevê que o recurso seja repassado antes da execução do projeto. Então, se selecionado o projeto, automaticamente não, mas aí já vai ser feito, então, toda a tramitação para repasse do recurso e depois é feita a execução. Então, para comprovar que o recurso foi devidamente utilizado, tem que comprovar o cumprimento do objeto do plano de ação. Em caso de não comprovação da aplicação correta dos recursos ou reprovação da prestação de contas, o que vai implicar isso?
Algumas, não todas, mas algumas dessas possibilidades do que pode acontecer. A restituição aos cofres públicos do valor recebido, atualizado monetariamente, tá? Fiquem atentos a isso. Inscrição em dívida ativa na Fazenda Municipal de Caxias do Sul, instauração de processo de tomada de contas e ou exclusão de qualquer projeto como proponente apoiada pelo Financiarte Lic Municipal por um período de 2 anos. Então, esse é um resumo do decreto. Agora eu fico à disposição para tirar dúvidas e qualquer outra questão que tenham. Acho que enquanto a gente não vem com outras dúvidas ali, ou uma inscrição no chat, né? É importante dizer que acredito que esse trabalho que foi feito até agora é o melhor possível dentro da capacidade legal permitida pela Lei Aldir Blanc, né? A gente tem um prazo super curto para muita coisa acontecer. Temos recursos que estão a mais do que a capacidade, ou do que estávamos usando na nossa capacidade administrativa anterior, então é bastante desafiador esse momento, assim. Vieram muitas sugestões, tanto da secretaria quanto do conselho, que vieram para a mesa para facilitar, para poder ficar menos burocrático, e algumas tiveram entraves que realmente não foram conseguidos no que se imaginava o ideal do espírito da lei, né? Então, não é uma construção muito fácil, justamente porque é uma situação inédita, uma situação de pandemia, com uma lei ejetando dinheiro, né, numa área que estava, coitada, já, né, a gente sabe que negligenciada em muitas vezes, e aí a gente tem que fazer todo esse aquece muito rápido para poder gerar um plano de trabalho e para poder gerar os editais. Então, para dar um pouquinho desse panorama, assim, como Conselho de Cultura, o nosso grupo de trabalho, que inclui conselheiros, né, da sociedade civil e da administração pública, foi feito muita conversa nesse sentido de tentar achar um meio termo ou achar um lugar que ficasse mais adequado para o cumprimento do que precisava ser feito. Então, agora, talvez, na regulamentação, algumas coisas ainda estão, né, no decreto, elas são mais genéricas e que depois elas vão conseguir nos dar norteadores para as próximas ações. Esses norteadores, a gente, como conselho, está entregando também, né, propostas para a secretaria, que trabalhamos até agora, esperávamos o decreto para poder ter mais algumas informações e entregar isso. Então, por isso que também é um processo que ainda é muito possível de sofrer alguns ajustes e algumas mudanças. Claro, a gente sabe que o decreto ele regulamenta, mas o edital ele vai vir a ponto, né? Então, por isso que a gente vai fazer um próximo fórum também. Acho que é esse o momento, assim. Se a gente tiver inscritos ou perguntas no chat, a gente já pode trazer, acho que... Zica ou Flor querem trazer para... Eu vi algumas perguntas, eu posso ir respondendo as perguntas, pode ser? Essas primeiras já dá para ser. Que aí eu consigo ir lendo. O Roberto Jerônimo fala sobre o pagamento de analistas externos, né? Nós tivemos uma reunião com a nossa PGM sobre o pagamento à comissão, os representantes da sociedade civil, né? Porque os do poder público não, já são remunerados com salário. E como não há base legal, a lei não prevê que o recurso seja utilizado para isso, eles nos orientaram juridicamente que a gente não o faça, porque pode haver implicações, como o município, para que fique claro como é que funciona essa questão do repasse, a gente usou uma plataforma que se chama Plataforma Mais Brasil. Essa plataforma, ela é a mesma plataforma que se usa para fazer um convênio, por exemplo, de obras. Quando o município busca recursos para a construção de algum espaço, alguma coisa, se firma um convênio. Por exemplo, os pontos de cultura. Foi firmado um convênio entre o município e o governo federal. Isso significa o quê? Que nós temos que prestar contas. Vocês vão prestar contas do recurso quando nós repassarmos para vocês. E a partir da prestação de contas de vocês, nós, enquanto município, prestaremos conta ao Ministério do Turismo. Essa prestação de contas, ela é rigorosa e ela implica em grandes responsabilidades, porque na reprovação dessa aprovação de contas por parte do Ministério do Turismo com o município é multado, se chama glosa. E a multa, ela é alta, então, para não correr riscos, a gente conversou com a PGM disse que não havia previsão legal na lei de pagamento para avaliadores,
então a gente não fará o pagamento. Sim, nós havíamos previsto no plano de ação inicialmente que houvesse um percentual, não era um valor muito alto, para os avaliadores representantes da sociedade civil. Porém, como veio essa orientação jurídica, então nós optamos por não seguir adiante com isso, mas a gente está recebendo pessoas interessadas em compor a comissão de avaliação e que estão cientes que não serão remuneradas, mas têm interesse em fazer essa avaliação. Então, a gente já está com as comissões encaminhadas, mas o período de inscrições está aberto, se alguém aqui presente tiver interesse, pode se inscrever até sexta-feira. Lembrando que quem se inscrever para fazer parte dessas comissões de avaliação não pode concorrer ao edital de prêmio e nem ao edital de propostas inéditas, tá bom? E também é importante dizer que os conselheiros, né, membros do conselho, também já se colocaram à disposição para auxiliar nesse processo, né, de avaliação das premiações e das convocatórias. Então, optou-se por fazer aberto ao público, para que outras pessoas também possam compor, mas também temos um trabalho já dos conselheiros à disposição da secretaria. Ali a pergunta do Fred, quem se inscrever no edital de prêmio pode se inscrever em outra modalidade? Não, a gente não vai permitir, isso está previsto no edital, no decreto também, que é necessário optar por um dos editais, ou de subsídio, ou de prêmio, ou de projetos inéditos, tá? Isso é para contemplar o maior número de profissionais e espaços culturais possíveis. Então, quem for concorrer por um espaço cultural não poderá concorrer com um prêmio ou edital de propostas inéditas, e assim se aplica. Então, a ideia é que seja... E se for... eu me inscrevi em 2, porque não tenho garantia nenhuma. Então, vai ser feita uma análise, se for contemplado em um, não poderá ser contemplado num segundo, tá bom? Tem uma pergunta... como cancelar a inscrição para a comissão? Só entrar em contato com o departamento de fomento e informar que você deseja cancelar. E quem tiver interesse em se inscrever também pode entrar em contato com o fomento, tá bom? Qual o valor de teto para cada projeto? Serão 3 faixas também, 1.500, 4.006. Então, serão 3 faixas, a gente vai ter critérios diferentes para contemplar cada faixa, até pelos valores, né? E nós vamos divulgar em breve o edital, se tudo der certo, já na semana que vem. O uso de recurso para espaços culturais pode ser para pagamento de contas anteriores ao recebimento da parcela? Pode, deve. Sim, se for da pandemia, sim, não tem problema. Posso entrar como espaço cultural pelo meu grupo Expedito Abreu e os Campeiros, mesmo sem CNPJ? Pode. Aí tem que fazer aquilo que nós havíamos colocado ali, uma declaração, todos os integrantes do grupo devem assinar e fazer um reconhecimento de firma no cartório, mas é previsto sim. Sobre os comprovantes de faturamento dos espaços, que documentos serão aceitos? Aline, tu quer explicar um pouco melhor essa parte, que foi aquela proposta de vocês, como é que vocês tinham pensado isso? Na verdade, o que a gente sugeriu, né, a comprovação dos pagamentos, de recebimento, na verdade, né, para que a gente tivesse uma alternativa, não somente o número de funcionários como nivelador, né, balizador. Então, com as notas fiscais, que é o que a gente sugeriu como, né, para espaços que tenham já sua constituição de CNPJ, essa questão é muito prática de conseguir verificar direto no site da prefeitura. Então, entra como se fosse para emitir uma nota e emite um relatório. Coloca o período de janeiro de 2018 até dezembro de 2020, ele vai gerar de 2019, desculpa, vai gerar um relatório. Esse relatório, ele é um PDF ou um Excel, enfim, ele é um documento, faz o download dele, e aí tu tem o todo, né, do faturamento, faça o cálculo para saber quanto que é a área que tu tem condições para te inscrever. Eu sei da questão da nota fiscal, agora eu não sei por RPA, como é que seria essa outra questão, se está previsto, mas a gente tinha imaginado isso pelas questões de notas. Mas aí deve haver algum comprovante de imposto de renda, alguma coisa assim, né? A gente vai detalhar um pouco melhor no edital também, tá? Porque tem algumas coisas que a gente vai ter que detalhar mais no edital. A gente está trabalhando neles,
mas não consigo detalhar quais são os documentos, mas essa foi a ideia do conselho. Então, havendo comprovações fiscais que vocês consigam comprovar essa média de faturamento, elas serão aceitas, tá bom? Sobre o saldo recebido das despesas, deverá ser devolvido. Pelo que a lei não fala sobre isso, mas a lei deixa muito claro que o recurso deve ser utilizado exclusivamente para custeamento, tá? Isso é importante deixar claro. Não se fala em fomento no caso do subsídio dos espaços, se fala em custo, pagar custos. Se houver sobra, nós vamos ter que fazer uma consulta jurídica, porque podemos responder depois, mas assim não tem previsão legal nisso. Mas vai ser exigido que a prestação de contas, se você recebeu 15 mil reais, a prestação de contas dos 15 mil reais. Isso tem a previsão, tá? Outro ponto... Oi. Até para contribuir com essa questão, né, dos valores, na verdade, o entendimento de pagamento para o subsídio, para o Estado, né? Quando a gente fala do subsídio do Estado, ele entende o pagamento das pessoas envolvidas, da segurança do local, do telefone, enfim, tem várias despesas. Mas a despesa pessoal... Também, o prolabore dos sócios, se tem algum funcionário. Então, daqui a pouco consegue se comprovar dentro disso. Esse valor que não se comprova de outras formas, se ele é usado para as pessoas que estão envolvidas, ele tem como ser comprovado contabilmente. Aí acho que vai de cada um também falar com o contador para verificar como isso faz, aí. né? Na verdade, tem que ficar claro, tudo que for custo, tudo que vocês tiverem de custo, gente, pode ser assim, o custo de uma alocação de, sei lá, de programas de edição. Isso é um custo para o espaço. E vocês não estão, um custo mensal que vocês têm que colocar. Tudo que tem que planilhar os custos, isso é importante aí para vocês terem esse controle. Planilhar o custo do espaço cultural e saber o que vocês precisam pagar. Uma outra questão que a gente levantou com a Procuradoria, que veio já na semana passada, logo que a gente divulgou o decreto, é no caso de pessoas que trabalham e residem no mesmo endereço. E nós conversamos com a PGM, eles não deram uma segurança jurídica, mas tem casos, por exemplo, que se a pessoa tem um alvará de localização do espaço, isso conta. Então, a gente vai prever isso no edital. Havendo um alvará de localização de funcionamento como um espaço de trabalho, pode-se considerar se a pessoa paga o aluguel daquele local, paga o aluguel, mas mora lá também, mas é o endereço de trabalho, tem um alvará. Isso é possível, a PGM nos deu o ok jurídico. Uma coisa que a secretária me apontou agora, não é para fazer reformas nos espaços culturais. Se vocês estavam lá num período de reforma. Isso é um fomento, é um melhoramento, não é um custo que vocês geraram antes da pandemia, mas não é um custo fixo do espaço, tá? Então, reformas não vai ser considerado para fins de custeamento, isso tem que ficar claro também. A gente poderia voltar um pouquinho aqui, e eu sugiro, para não ficar confuso, porque agora nós temos uma lista, que as pessoas se inscrevam, e aí inscreve com o nome só, e aí a gente vai atendendo, porque algumas coisas que a Andressa responder agora já vai sanar algumas dúvidas futuras. Então, Andressa, tem uma pergunta aqui, se o MEI de produtor cultural pode ser utilizado como comprovante de espaço cultural, acho que foi implícito, mas enfim. MEI sim, né, porque se a pessoa tem um espaço, ela é um produtor cultural, mas ela tem um espaço, uma empresa, MEI, aí provavelmente vai se enquadrar na faixa dos 3 mil. Aí não tem problema. Okay. Aí tem uma outra pergunta, a pessoa física pode participar do edital de prêmio de espaços inéditos, acho que é propostas inéditas, né? A pessoa física, ela só pode participar dos editais, tá? A pessoa física não pode participar de espaço, a não ser que esteja um conjunto, um grupo, um coletivo, e MEI é considerado pessoa jurídica, tá, pessoal? Se a pessoa física quer participar de um edital, ela vai ter que escolher ou de prêmio ou de propostas inéditas, não podem os dois, tá?
Pode se inscrever nos dois, mas o edital de prêmios, só para vocês terem ciência, legalmente ele se enquadra na lei das licitações, que é a lei 8666, como concurso. E concursos devem ficar por 45 dias abertos. Então, ele pode demorar um pouquinho mais para sair. Então, pode ser que vocês queiram se inscrever em mais de um edital. Mas, digamos que vocês se inscrevam no edital do prêmio e no edital de propostas inéditas. Se for selecionado na proposta inédita, não vai poder ser contemplado com o prêmio, tá bom? Tem que ter esse cuidado. Quais seriam os critérios para enquadramento em cada faixa de valor? Essa pessoa, por favor, se puder detalhar de qual faixa, se fala do subsídio ou se fala dos editais. Moisés Oliveira, recibo de pagamento de aluguel vale? Normalmente, aluguel não tem nota fiscal. Vale porque é um comprovante que sim, do espaço, mas vale sim. É um comprovante do que tu pagou isso, não tem problema. Eu queria fazer uma pergunta só um pouquinho, Andressa. Tem uma dúvida que eu já tinha até perguntado antes também, eu acho que a gente passou dela. É dos 12 meses ou de 5 meses? Porque tem algumas coisas ali no decreto mesmo que a gente tinha comentado. Então, isso talvez ajude o pessoal a esclarecer o que ele consegue Na comprovar. verdade, o que fala que são 5 meses, daí podem ser dos últimos... Se quiser apresentar dos últimos 12 meses, ok. Mas se quiser apresentar só dos últimos 5 meses, o decreto prevê que pode ser. Se a pessoa quiser apresentar só dos últimos 5, não... Podem ser dos 12 meses para comprovar, mas a gente vai aceitar só dos últimos 5. Às vezes não tem guardado as contas, os comprovantes, enfim, pode acontecer. Tem gente que não faz essa guarda. Então, nesses casos das despesas de água, luz, é isso, né? Deixa eu só procurar aqui. Água, luz, telefone, sim. Isso. Aí podem ser dos últimos 5 meses, se a pessoa não tiver dos últimos 12. Se tiver Mas dos o últimos aluguel, 12, por exemplo, aluguel vale 12. Vale. Não, todos valem 12. Mas assim, Tá. o que a gente previu ali? Um período menor, porque aí é papel, né? Tem que procurar. Tem gente que não guarda todos os 12 meses. Então, a gente permitiu que sejam dos últimos 5 meses, tá? Para comprovar que tem essas despesas fixas do espaço cultural onde ele está localizado. Dos editais. Só um pouquinho, antes de tudo isso, tem uma pergunta: como cancelar a inscrição para a comissão? E depois tem a fala do Balém, que eu falei, essa pessoa que me perguntou, é só ligar para o departamento de fomento, e aí ele pode cancelar, é bem tranquilo. Aquela pessoa da faixa do enquadramento em cada faixa de valor são dos editais. A gente ainda não definiu os critérios, eles vão ficar definidos no edital, tá? Então, no decreto a gente não fez essa definição, mas assim que sair o edital, como a Aline falou, a gente vai ter uma segunda etapa desse fórum e a gente vai poder, então, explicar melhor como é que serão os critérios para cada faixa de valor de cada segmento. Palavra para o Balém agora. Boa noite, colegas. Primeiro, parabenizar, enfim, o Conselho e a Secretaria. A gente, enfim, tem estamos voltando à vida, né? Parecia que nunca mais íamos ter profissionais da cultura e liberdade em Caxias, então a gente está voltando, fico muito feliz. Fico feliz pelo esforço de todos os meus colegas do Conselho e também na Secretaria. Parabéns à secretária, parabéns, Antinho, Andressa, já disse isso para ti diretamente também. Foi num esforço possível, né? E as minhas perguntas são bem breves. Então, a comissão de avaliação não avaliará mérito em nenhum dos casos, ela só avalia a documentação. Então, teoricamente, a gente não precisa se preocupar com o mérito dos projetos, é só praticamente não, um repasse. a comissão de avaliação avalia mérito. A comissão de prestação de contas e subsídio, a do subsídio não avalia mérito, é documentação. Daí nem vai ter a comissão de avaliação do subsídio, tá, pessoal? A gente vai avaliar a documentação só. Aí a comissão de seleção e prestação de contas avalia documento e a comissão de avaliação avalia mérito, mas aí a gente até dos editais, né? A gente não vai ter aquele rigor de financiar, porque as faixas de valores são menores. Então a gente até está pedindo, trabalhando conjuntamente com o Conselho para construir uma avaliação mais simplificada, justamente pelos valores que a gente vai disponibilizar em cada faixa dos editais. Pode continuar, Balém. E a segunda coisa é se a conta para recebimento, porque vai ser uma transferência, não vai ser emissão de nota fiscal, correto? Isso.
Tá, isso também foi, mais uma vez, parabéns, então, porque só ali a gente ia perder talvez 6%, 8%, 10%, dependendo do regime tributário, né? Então é um recurso que fica na mão. Parabéns para a PGM, que acatou, enfim, teve essa lucidez, né? Então, que a gente não tem imposto, é transferência de dinheiro. E se a conta de recebimento tem que ser a conta PJ, né? Por exemplo, tem muita gente que tem MEI e não tem conta da empresa, tem uma conta pessoa física, né? Como vai se dar isso? A MEI é permitido que não seja uma conta PJ. Agora, se for CNPJ, tem que ser uma conta PJ. MEI é a única possibilidade que seja possível uma conta da pessoa física. É a única, mas se for um CNPJ constituído, aí tem que ser uma conta de empresa, tá? Uma conta empresarial. Tem Tá que ficar ótimo. atento a isso. Foi uma excelente desburocratização também, porque as pessoas estavam com esse receio, né? Então, A gente tinha dúvidas em relação a isso, a gente consultou até o pessoal da Receita, porque tem gente que fala que MEI tem que ter conta MEI, mas não tem essa obrigatoriedade não, tá? A Kali está questionando sobre a documentação de habilitação fiscal. Sim, haverá uma habilitação fiscal, porque o governo federal, na edição da lei e na regulamentação dela, no decreto presidencial, exige que os espaços beneficiados e as pessoas físicas que queiram concorrer aos editais tenham certidão negativa federal. Então, é importante quitar as pendências, ou pelo menos uma certidão positiva com efeitos de negativa, já teria iniciado a negociação das dívidas. A gente está conversando, inicialmente a gente não colocou nada das certidões municipais e federais, porque isso aí é um entendimento que a gente está já balizando com a PGM, se é possível a gente não fazer essa exigência no município para facilitar. Mas a certidão federal, essa é exigida e vai ser obrigatória porque está previsto na regulamentação federal. Então, se o governo federal exige, a gente vai ser obrigado a exigir também. Não tenho certeza se foi respondida da Cleiri, que pergunta sobre o pagamento de despesas dos últimos 5 meses, se esses não refletem a realidade, pois os locais estavam fechados. Ela disse que não entendeu a relação. Pagamento não, direito sobre comprovante. Mas eu acho que ela fala sobre os comprovantes, né? É aquilo que eu falei. A gente pediu os últimos 5 meses, porque tem gente que não tenha, talvez, os 12 meses. Então, a gente, naquela linha, é uma possibilidade de só trazer os últimos 5 meses, mas podem ser os 12 meses, podem ser os 5. Se tiver só os comprovantes dos últimos 5, ok. Mas se tiver os 12 e quiser apresentar os 12, também não tem problema. É em relação a isso, tá? Eu não vi se tem outras perguntas. Eu não vi outras perguntas, mas é importante dizer que, assim, a questão dos editais que a gente trabalhou nesse conjunto, ela é uma... Eu não sei, Andressa, também, se de repente aquele último material que a gente vai ser consolidado, mas o que era a ideia, ou pelo menos o viés de entendimento. Que é difícil a gente balizar o valor da arte de alguém ou o valor da sua proposta com editais de verbas pequenas e exigindo, né, a gente tem noção que não seria exigido muita coisa. Mas a ideia é que as pessoas pudessem dizer em que momento ou que categoria elas se enquadram pela quantidade de obras ou de atividades ou de entrega que ela vai ter também, como uma forma de simplificar, né, esse processo e que ele não seja uma tomada de decisão difícil, é dentro da sua realidade, é uma realidade que contempla legal com valor menor ou que precisa de um valor maior para realizar. E nesse sentido, a ideia de avaliação do mérito está de acordo com o que, né, a comunidade trabalha, tem alinhamento, tem coerência a proposta, tem valor artístico, é muito, muito simples, na verdade, as perguntas que a gente imagina, para que a gente possa enquadrar isso. E, claro, o mérito, ele possivelmente vai ser o que vai balizar, mas talvez tenha verba para que várias propostas sejam enquadradas e a gente não precise ser tão complexo nessa avaliação. Talvez não, e aí o mérito, sim, vai ser mais critério de desempate, muitas vezes, do que o critério em si de julgamento, né? A ideia é não ter um julgamento de valor
mas sim possibilitar acessar, né? Eu acho que é o entendimento que se Isso. tem. A ideia é essa. O João até questionou, mas não sei se todo mundo está acompanhando o chat, sobre a apresentação, né? A gente vai deixar disponível, eu coloquei ali no chatzinho o link de onde nós vamos deixar disponível essa apresentação. Esse link, pessoal, é importante que vocês tenham salvo nos favoritos de vocês, porque todas as informações da Lei Aldir Blanc, a gente criou essa página no site da Prefeitura, para que tudo que seja relacionado à lei esteja ali. Então, os decretos, a lei, tem outras informações sobre a comissão de avaliação, tudo que a gente for criando e divulgando, a gente vai sempre alimentar essa página, então ela vai ficar centralizada. A gente vai colocar na página inicial do site da Prefeitura, mas todas as informações relacionadas à lei estão nesse link, é importante que vocês acompanhem, porque às vezes a gente sempre divulga nos nossos canais, das redes sociais, na imprensa, mas às vezes vocês não veem, o alcance não chega a vocês. Então, nessa página, tudo que for divulgado, a gente também vai alimentar nesse ambiente. Então, para acompanhar os editais, essas informações todas, vocês também podem acessar ali, que a gente vai, tudo que for sendo divulgado e lançado à comunidade também vai estar disponível ali. Miguel Beltrame, sai um espaço alheio ao qual pagamos, por exemplo, a conta de luz desse espaço. Poderá ser apresentado esse comprovante? Miguel, existe algum contrato, alguma coisa que comprove essa... tem que ver como é que vocês têm legalmente constituído o uso desse espaço, tá? Se é porque o espaço vocês não pagam aluguel, é isso? A gente teria que analisar esse caso, assim, eu teria que ter mais informações, porque só com essas informações eu não consigo dar uma garantia de que pode ou não. Se vocês têm algum contrato que comprove isso, alguma coisa assim, é importante ter mais algum detalhamento. Se qualquer coisa, se tu quiseres me ligar amanhã de manhã aqui na secretaria, a gente pode conversar mais com calma sobre isso e tu me explicar também essa situação. Andressa, queria fazer uma pergunta também a respeito do inciso 3, né? Dos editais e convocatória do prêmio inéditos ali. Isso vai ser pago diretamente na conta da pessoa, não vai precisar abrir uma conta bancária, vai ser um repasse direto desde que dentro do CPF, é isso? Isso aí, não precisa abrir uma conta bancária específica para isso. Nós não vamos exigir. Uma conta que nem na LI que vocês fazem, Financiarte também, né? Não vai ser dessa forma. Serão 128 espaços contemplados na modalidade de subsídio. Vocês têm ideia de quantos artistas propostas serão contemplados nos outros 2 editais? Sim, são quase 400. Em relação à execução dos projetos, poderá ser em 2021? Não. Isso é importante, tá, pessoal? Vocês vão ter um prazo muito curto para prestação de contas, porque o município tem um prazo muito curto para prestação de contas com o Ministério do Turismo. Então, a execução do projeto, ela deve ser quase que imediata. Pensem em projetos que sejam de fácil execução. Infelizmente, a gente até teve uma conversa, uma reunião aqui na secretaria que foi falado isso até, que não daria para fazer um fomento de qualidade, mas realmente o caráter da lei emergencial ele foi feito muito em cima da hora, assim, as informações, e a gente tem um tempo muito curto para repasse desse recurso e para prestação de contas. Então, não planejem a execução de projetos lá para o final de 2021 ou início de 2022. É tudo muito imediato, a gente está trabalhando com imediatismo. Pensem em projetos que sejam executáveis meio que agora, assim, pensou nele, se inscreveu no edital e pense em coisas que sejam muito fáceis de executar ou que vocês já tenham bem encaminhadas, tá? Isso é importante, porque vocês não terão muito tempo para prestar contas para o município, porque o município não terá muito tempo para prestar contas ao Ministério do Turismo. E por que a gente previu aquelas sanções legais a quem ficar inadimplente ou não apresentar, não fizer uma prestação de contas que seja aprovada? Porque o município, quando presta contas, ele também tem que mostrar se ocorre a não prestação de contas por parte de alguém, a gente tem que mostrar o que foi feito, qual decisão foi tomada em relação a esse caso. Porque senão o município na verdade, é responsabilizado pela não prestação de contas de quem recebeu o recurso, tá? Eu queria só fazer também um parênteses dentro disso.
quando a gente estava fazendo o plano de trabalho, né, na reunião do grupo de trabalho da Aldir Blanc do Conselho, a gente ficou muito pensando nessa questão dos editais e em como operacionalizar. Nós tínhamos uma ideia de que seria um montante, um valor de cada proposta maior do que o valor que chegamos na definição com a conversa com a secretaria. Porque o que agora é muito importante, que a gente tenha muitos inscritos nesses editais, porque o que acontece? A gente tem valores menores, propostas menores, e a gente, no mapeamento, no cadastramento dos artistas, a gente tem um número muito próximo dos números de ideias contempladas dentro desses editais. Então, a gente precisa que essas pessoas que se cadastraram, que foram lá fazer parte do mapeamento, que também façam propostas para que a gente tenha dificuldade na hora de escolher, se for o caso, porque depois a gente não tem muito o que fazer. Andressa, me corrige se eu estiver errada, se não tivermos iniciativas para todas essas áreas. Então, a ideia aqui não é gerar uma concorrência. A ideia é que a gente tenha muito projeto para que todo mundo possa pulverizar isso em várias iniciativas, né? Desde o pessoal da graxa, desde o pessoal que vai estar fazendo alguma atividade que possa fazer um uso desse recurso. Então, a ideia não é uma concorrência, por isso que são tantas faixas premiadas, são tantos valores e menores. Quando a gente no conselho estava conversando sobre isso, a nossa ideia era que fossem maiores os valores de cada faixa para que atendesse a grupos, enfim. E essa foi uma reivindicação com uma certa relação mesmo com a secretaria, com como as pessoas estão procurando a secretaria, pedindo os auxílios ou solicitando verba. Então, essa lógica é que a gente aqui, que está nesse grupo, estamos agora em 40 pessoas, quiçá as outras que vão assistir a nossa live, que mobilizem mais pessoas para concorrer, porque não é a ideia de puxar tapete, é a ideia de se solidarizarmos e conseguirmos muitas propostas a serem avaliadas. Então, isso é importante dizer que essa foi a lógica da secretaria. Se a gente tiver mais pessoas contempladas, é nesse sentido que precisamos, né, nos organizar agora. Então, um grupo, legal, daqui a pouco faz mais propostas, né, quem não está contemplado lá no inciso 2, que é no subsídio aos espaços, né, trabalhem colaborativamente com os seus parceiros para a gente ter entregas de materiais legais, claro, sabendo que a lógica é emergencial, mas que a gente consiga que esse dinheiro realmente seja usado da Aldir Blanc na sua totalidade aqui no município, que não faltem propostas a serem escolhidas, né? Isso é bem importante, porque se a gente não utiliza esse recurso, ele vai para o caixa do Estado, e aí não... É importante que esse recurso fique em Caxias e fomente a cultura e a economia da cidade, né? A gente sabe que pode acontecer, sim, de não haver tantas pessoas, até por falta do acesso à informação, então é fundamental essa divulgação, como tu falaste ali. Seguindo com as perguntas sobre a transferência, Balém, a data, a gente ainda não tem definido o tempo, tá? A gente quer um prazo, assim, mínimo, não pensamos em 30 dias, até a gente estava conversando antes, e o Estado vai fazer 16 dias de edital. Então, assim, após a avaliação, a gente espera que logo, mas tem que ser o edital, e aí tem que ver o tempo que vai ser exigido o edital na rua e tal. Servidor público pode participar de uma equipe de projeto inédito? Se o servidor público não for servidor público municipal, pode. Se for servidor público municipal, não pode. Se ele for da equipe... Viu, Andressa? Andressa, eu acho que a lei veda servidor, tá? Eu vou conferir. Não, a gente até viu isso. Ele veda o municipal, não veda estadual nem federal. Não vejo isso na lei, não vi nada na lei, Eu vou conferir aqui enquanto a gente está... não vi nada na lei Aldir Blanc, não me recordo. Na modalidade de subsídio, por exemplo, poderão ser transferidas para outros editais? Sim, a gente previu isso no decreto. As faixas, a gente previu que se sobrar numa faixa, por exemplo, na faixa dos 10 mil, não tiver 28 espaços, sobrou, a gente vai tentar realocar dentro das outras faixas de subsídio, ou se sobrar das faixas de subsídio, a gente vai realocar em editais também, a gente previu isso. Tem mais alguma pergunta que eu deixei passar? Eu não consegui acompanhar tudo, peço desculpas se a pergunta foi repetida, mas gostaria de saber se vamos precisar de cartas de anuência dos participantes todos e dos 3 orçamentos dos fornecedores. Não, Luana, não é... Tu fala isso em projeto, não vai ser um financiarte, tá, gente? A ideia não é fazer um financiarte, até porque vocês vão receber o recurso antes da execução. A prestação de contas não vai estar atrelada à execução de orçamento.
Se tu se refere a edital, a prestação de contas vai estar atrelada à execução do projeto. Se tu se propor a fazer uma live show, tu tem que comprovar que você recebeu o recurso e você executou a live show. E é isso, não precisa, não vai ter esse exagero assim, de exigência de documentação. A gente vai tentar simplificar o máximo que der. Obviamente, algumas questões burocráticas, já que se trata de poder público, elas são necessárias, mas a gente não vai ter essa exigência de orçamentos, porque não vai ter tempo. Aí é um outro financiarte. A gente já buscou não fazer algo tão rigoroso como está o financiarte. No caso de eu participar da equipe de avaliação dos projetos, nesse caso não posso participar dos editais, meu grupo folclórico estaria prejudicado? Sim. Não pode participar dos editais, só se tu quiser concorrer como subsídio. Aí, se o teu grupo quiser concorrer como espaço cultural para o subsídio das faixas, aí pode fazer parte da comissão de avaliação, aí não tem problema. Mas se quiser concorrer aos editais ou de prêmio ou de propostas inéditas, aí não pode. Andressa, aproveitando a pergunta, na verdade, a questão de quem, por exemplo, quem é contemplado num espaço, né? Somos um grupo, um coletivo, tem um representante no espaço. Este representante está impossibilitado de concorrer aos demais editais, né? Mas os integrantes, eles vão poder concorrer aos demais editais? Se eles não forem representantes legais do espaço, sim. Agora, se são 2 sócios, digamos, do espaço cultural. Aí foi inscrito, por exemplo, eu e a Lu, nós somos sócias no espaço. Ela foi a representante que se inscreveu, mas eu sou sócia dela, eu também não posso concorrer ao edital. Agora, se for uma pessoa que é um funcionário, enfim, não tem problema. Agora, se tiver representação legal jurídica dentro do contrato social da empresa, aí não pode. Tá. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma só colocação também para fazer dentro dessa questão das faixas de valores. Pelo que a gente conversou com a Andressa, os editais, as convocatórias, elas vão ter dispositivos de que se sobra numa, ele possa ser realocado em outra, né? Então, isso não serve só para os subsídios de espaços, né? Serve para os editais também. É isso, né, Andressa? Isso mesmo, a gente vai, se sobrar, por exemplo, no de prêmios, tentar realocar. A ideia a gente espera que realmente contemple os valores, né? A gente sabe que o prazo é curto, mas porque a realocação também vai dar uma questão burocrática interna um pouco complexa, mas a gente já previu isso para não dar sobra de recursos. Mesmo quem não se cadastrou no mapeamento de artistas poderá concorrer em qualquer modalidade, sim. O nosso cadastramento, ele não é que nem o do governo do estado, a gente não fechou o cadastro. Abrindo o edital e aí surge alguém que tem interesse em se cadastrar, vai ser obrigatório estar cadastrado conosco aqui na secretaria. Mas o cadastro vai estar aberto enquanto vigorar. Então, assim, saiu o edital, eu não me inscrevi, mas aqui no edital está como exigência que eu tenho que estar inscrito para poder concorrer, um dos critérios. É só se inscrever, tá? As inscrições, elas são permanentes, elas estão sempre abertas. E então a gente não fez que nem o governo do estado que colocou uma data limite para fechar isso. Andressa, colegas, olha só, eu estou lendo aqui, está naquele regramento que saiu do Ministério, lá do Ministério esse, aplicando os princípios gerais que atuaram daqueles que integram a administração pública, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável não poderá participar direto ou indiretamente. Eu acho que tem um risco envolvido aí, tá? Embora talvez aqui Caxias... Não, mas é só do responsável pelo pagamento. Isso que a Andressa falou, acho que faz mais sentido, Balém. Porque o que está pagando não pode ser o responsável, né? Então, o municipal, se está pagando pelo municipal, não pode ser ele o responsável. Isso. Mas pode ter outros né, envolvidos no meio. Porque desculpa, isso se aplica, por exemplo, a gente faz essa aplicação na Financiarte Li, que é servidor municipal não pode, agora estadual e federal pode. No princípio, sim. Não, o ente que paga não pode. Mas eu posso fazer uma consulta, depois a gente coloca perguntas frequentes, dúvidas gerais ali na página da Lei Aldir Blanc, e para deixar isso claro, mas a princípio
A gente não vê uma vedação. Se for municipal, sim, não pode, né? Isso nunca pôde, mas de outras esferas a gente não veria problema, mas eu não vou dar certeza, tá? Porque agora eu fiquei até com dúvida também. E lembrando que, na verdade, a gente está falando de uma lei para trabalhadores da arte, da cultura, enfim, emergenciais especialmente impactados. Então, talvez a lógica de quem está, né, sendo remunerado nesse sentido já por alguma esfera, né, cabe o bom senso, acho que tanto dos projetos quanto das equipes ou da pessoa, em não conflitar e não tirar o espaço, talvez, de alguém, né, que esteja mais impactado. Então, é uma questão que eu acho que tem uma legalidade, mas tem uma moralidade que a gente pode pensar para atender o espírito da lei também, né. Eu queria deixar uma sugestão, Andressa. A gente sempre, em relação ao controle interno, PGM, a gente vem por bastante, desde do antigo ocupante do cargo de prefeito aí, a gente vem sofrendo com prestações de contas e umas coisinhas, né? Seria importante já no edital, eu não sei se ainda teria como, a gente deixar previsto, por exemplo, na prestação de conta, que o cara pode recorrer, sabe? Uma, duas, três, que, por exemplo, se a prestação de conta não for aprovada, ele tem 30 dias para responder, sabe? Essas coisas seria bom, ou 15, um prazo assim, né? Deixar previsto as punições, né? Eu vi que está ali previsto que o cara tem que devolver tudo, mas poderia estar previsto na prestação de contas, porque eu acredito que a gente vai ter muita gente participando que nunca participou de edital. E essas pessoas correm muito risco de ficar inadimplentes ou, enfim, de ficar sem dormir, né? Que é o caso de quem... então, se puder, a gente... não sei se eu consegui ser claro aqui, mas... Sim, eu entendi. Eu não sei se pode, tá, Balém? Eu vou anotar isso aqui e amanhã eu vou tentar conversar com um procurador para ver ou com alguém no controle interno. Eu não sei se pode, tá? Porque aí são algumas orientações internas e eu não tenho domínio, assim, sobre isso, mas vou verificar, mas a gente também tem a questão do nosso prazo para prestar contas para o Ministério, então talvez fique um pouco apertado. Mas, assim, o mais difícil, as prestações de contas em relação a financiar arte, LIC, ela não vai ser tão rigorosa, tanto que a gente vai exigir só os comprovantes dos espaços, dos subsídios, né, que pagaram seus custos, e no caso de prêmios não precisa, e dos editais é só a execução mesmo do projeto. Então, a gente tentou simplificar até a prestação de contas, assim, para achar uma forma de não causar dano e não prejudicar, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm prática digital, que não têm esse domínio, então, como a gente não vai exigir orçamento, pagar nota fiscal, essas coisas, eu acho que vai ficar mais simples, a gente espera que dê menos problemas em relação à prestação de contas, mas de qualquer forma eu vou verificar essa possibilidade de um prazo de recurso, um prazo recursal, e aí a gente depois dá um retorno para vocês. Isso, na nova LIC estadual, só um exemplo, tá? Na nova LIC estadual, a pessoa pode recorrer, então, ao tomador de contas, né? O sistema de tomada de contas, e também depois pode recorrer à secretária direto, antes de por exemplo, ir para pagamento ou para dívida ativa, tá? Então, se puder conter isso assim com prazos curtos. E a minha última pergunta era quanto seria muito importante que quando a gente fosse fazer a juntada de documentos para entregar para vocês, que caso ele não seja levado como financiarte, eu digo assim, não cumpriu todos os documentos, que o cara caia, que ele tenha mais prazo, sabe, essas coisas, deixar, se não entregou no prazo tal, tem mais 3 dias para completar. Isso seria bem, para muita gente, facilitar a vida. Tá, isso aqui eu vou anotar, mas assim, eu não vou prometer, porque a gente tem que considerar que nós somos uma equipe de 3 pessoas para analisar 128 envelopes de 128 espaços e mais quase 400 envelopes de artistas. E para nós fica um pouco complexo se a gente ficar avisando as pessoas, sabe? Eu vou anotar como uma sugestão de um prazo do edital, mas uma que eu não sei se vai ser aprovado e outra que eu penso agora na execução da equipe que vai fazer essa conferência documental, tá? Anotei, vamos analisar internamente, mas isso eu realmente não vou prometer, porque serão quase 500 envelopes, gente, mais de 500 envelopes,
é muita coisa, sabe? E é uma equipe bem reduzida para analisar toda essa documentação. De repente, até uma e a gente está com os envelopes do Financiarte também para analisar, e a mesma comissão do comitê, a mesma equipe do comitê assessor é a equipe que vai fazer a avaliação desses, então, assim, não prometo, tá? A gente anota, mas daremos um retorno disso. Andressa, essa é uma questão que nos preocupa um pouco. Não tem como fazer uma força-tarefa para esse período, porque a gente enxerga, a gente visualiza esse montante de trabalho, essa demanda que está por vir, e somar o que já está, e a gente observa também que vocês estão num número restrito, né? É quase humanamente impossível. Não sei se não existe uma forma de se pensar que, para este período, agregue pessoas, sei lá, realoque de outra área, não sei, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, Zica, a questão é que a gente está agora com Feira do Livro para sair, tem um monte de convocatória na rua, assim, para nós está bem complicado também, a gente está com equipe em escala ainda, né, eu não estou em escala, mas no geral, por causa do decreto do governador, então a gente vai tentar, os esforços, assim, serão dobrados, mas a gente tem o Financiarte também, que logo vem os envelopes da segunda etapa para a gente analisar, e tem as outras rotinas do dia, então a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o segundo semestre está intenso, né, mas assim, é só porque eu não vou prometer essa questão do prazo de documentos, se não entregar tudo junto, pelo número de envelopes, é um número muito alto. Hoje a gente até teve uma reunião lá na PGM, quando a gente falou, o pessoal até se chocou pelo número de inscritos que nós podemos ter, e a equipe realmente é reduzida, até porque a análise documental geralmente é feita por 3 pessoas, né, a gente vai seguir o padrão, mas a gente talvez aumente a equipe em 1 ou 2 pessoas, mas tecnicamente, assim, tem que ser pessoas que conhecem um documento, não pode, né, então a gente vai ter todo um cuidado, mas assim, realmente... são muitos envelopes, e o prazo da lei é muito curto, tá? Então, isso aqui de repente, uma sugestão, mas eu dou um retorno posterior. Usar a ideia do Balém, mas, levando em conta a tua também, a ideia de que se alguém esqueceu um documento, ainda é possível, mas a partir de 2 documentos já né, passa para um fim de uma fila, assim, alguma coisa do gênero, para não inviabilizar, porque a gente está falando aquilo que a gente falou nas reuniões, a gente está contando que a periferia vá acessar, enfim, e a gente entende que a função da secretaria está complexa, ninguém esperava essa demanda, essa trabalheira toda que a gente teve até agora, e a partir de agora mais ainda para essas avaliações, mas de uma outra maneira, se a gente descartar, a gente não atende ao espírito da lei e também corre o risco de devolver muita verba, porque a gente sabe que o pessoal está num trampo do dia a dia que é muito difícil de dar conta do seu subsídio, do seu sustento, tentar aprender a fazer live para tentar ganhar dinheiro para... Enfim, então a gente entende o lado da secretaria, mas tem um lado que daqui a pouco, dessa verba, a gente sabe que muitos, assim, falando do Financiarte, muito macaco velho caiu em fase de documentação ainda. Então a gente sabe que isso vai acontecer e por isso que vocês também vão pedir menos coisas e a gente tem essa noção. Mas tentar equilibrar de alguma maneira isso, assim. A gente tem que ficar atento que todos os editais que a gente coloca na rua vão para o Licitacom, tá? E aí eu também tenho que ver a questão legal. Por isso que eu não tenho como sugestão, porque eu vou ver a questão legal, se pode. E porque o Tribunal de Contas vai ficar de olho. Então tem que ver se o Tribunal de Contas, nesses casos, prazo de edital, é aquilo, entregou a documentação. Então, assim, eu anotei a sugestão, eu vou checar a viabilidade técnica e vou checar a viabilidade legal disso, tá? Eu não vou prometer, porque como tudo vai para o Licitacom, todo edital que a gente põe na rua vai para o Licitacom, a gente tem que ter esse cuidado também. Eu dou um retorno via conselho em breve, tá? Mas não vou garantir nada. Então, fica de sugestão, até o final da semana eu dou um retorno para o conselho daí, tá bom, pessoal? Beleza. Eu acho que a gente não tem mais perguntas, né? A gente tem uma colocação da Tina, que a equipe, justamente pela demanda, a equipe deve ser maior, reduz o risco de atrasos nos prazos, e com certeza a gente já tem muita coisa acontecendo, né? Então a gente sabe
dessa questão. Acho que fica aqui também a nossa solicitação para a secretária que lute, né, junto com os demais entes dentro do próprio município para conseguir trazer nesse momento, talvez, alguns profissionais para ajudar a dar esses despachos, né, como a Andressa disse, que conheçam de documentação, que consigam fazer uma análise, um treinamento. Acho que tem muita gente capacitada que pode, né, de repente ajudar, e o conselho está à disposição também, com certeza, para achar um método ou um jeito de a gente conseguir de alguma maneira, né, fazer isso legalmente, tornar viável. Acho que a gente pode ir para as considerações finais, Andressa, secretária, se quiserem usar a palavra para o momento, e aí a gente também já vai para o encerramento. Eu só queria reiterar que a gente está dentro do possível, né, tentando correr contra todos os prazos. É uma tramitação que não envolve só a Secretaria da Cultura, ela envolve outras instâncias dentro da Prefeitura, mas a gente está buscando celeridade em todos os processos, a gente também tem que buscar a segurança jurídica, então talvez demore um pouquinho, assim, esteja demorando um pouquinho o edital para sair por causa disso. A gente tem feito reuniões. Ontem a gente fez reunião com a PGM, hoje a gente fez novamente reunião com a PGM, para garantir que saia o mais redondo possível os editais e o mais rápido possível também. Infelizmente, o prazo é muito curto, a gente sabe o quanto o segmento cultural e artístico está precisando desses recursos, e a gente lamenta que eles não tenham vindo com mais tempo, né? Pelo menos se o decreto presidencial tivesse saído um pouco mais rápido, acho que a gente não teria correndo contra o tempo tanto agora. Mas é aquilo que eu falei há pouco numa reunião do conselho, é corrido, mas no final sempre tudo dá certo, a gente está trabalhando para que tudo dê muito certo e saia o quanto antes, porque a gente sabe o quanto os espaços e quantos profissionais estão precisando disso. A gente está à disposição, caso tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo aqui na secretaria, eu estou das 8 às 17 aqui, o pessoal do conselho tem meu WhatsApp, pode passar meu contato, a Carol também, que cuida da parte dos cadastros, está à disposição, o Cris do Fomento também, só entrar em contato conosco aqui na secretaria, qualquer um de nós, a gente está ciente de todos os passos, todas as tramitações, e qualquer dúvida que tiverem, podem encaminhar e-mail para o gabinete da secretária, a gente responde, podem entrar em contato conosco pelas redes sociais, enfim, a gente às vezes demora um pouquinho para responder, até pelo número reduzido de demanda de trabalho, que está sendo bastante grande. A gente tem ainda as questões da retomada das atividades, que deve sair agora em breve pelo governo do estado, na área de eventos, né? Então, mas a gente está à disposição, estamos trabalhando para que o quanto antes vocês recebam e tenham acesso a esses recursos. E contamos com o apoio do Conselho até agora, e agradecemos muito, inclusive, a parceria, a realização desse fórum. Então, logo saem os editais, a gente vai novamente fazer esse encontro para explicar os editais calmamente. E eu reitero, então, que essa apresentação que eu coloquei durante a minha fala inicial, a gente vai deixar disponível no link ali da Prefeitura. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada, Andressa. Eu acho que a gente encerra, então, esse encontro com um bocado de dúvidas respondidas e muitas outras que vão surgindo, né, a partir das reflexões que a gente vai fazendo e desse andamento. Então, vamos continuar conectados, pensando juntos, tentando fazer o melhor possível. Acho que a comunidade, nesse momento também, e esse fórum é para isso, é para a gente fazer escutas, é para a gente colaborar uns com os outros e aplicar os recursos da melhor maneira. Então, agradeço a todos, minha equipe, pessoal do conselho, secretário... Oi, Balém. Só desculpa, só antes de encerrar, só lembrar que, então, amanhã saem os editais do Estado, e é muito importante Caxias também se posicionar, não depender só do município, né? Então, a gente vai ter um valor, 40 milhões em edital amanhã colocado, e que é para a gente não depender só daqui, né? Aqui são 3 milhões, e acho que desses 40 aí, Caxias, vocês estiveram comigo nas discussões lá estaduais, a gente sabe da luta que é e, enfim, se liguem também nisso. Sim, a ideia é isso que o Balém fala, na verdade, assim, a gente está aqui falando e fazendo um fórum com a cidade, mas a gente está quase que diariamente conectado em várias esferas, né, tanto através dos colegiados, dos GTs que tiveram a conferência, muitos caxienses participando também das conferências, assim como, né, a Luciane trouxe no início, o orgulho da secretaria também estar sendo citado como pioneiro, né, ou com a sua relevância e seu trabalho. Acho que todos
estamos num envolvimento muito grande para que isso tudo aconteça, assim, acho que é um recurso de subsistência, é um momento de a gente pensar na continuidade e nos mantermos fortes e trazer recursos também para a cidade, porque com certeza esse recurso que vem do Estado ou que vem dentro da Aldir Blanc, né, federal e que vai ser aplicado em Caxias vai pagar as nossas contas enquanto artistas e produtores, mas com certeza ajuda o mercadinho, a padaria, o Zé da venda, todo mundo a se manter economicamente mais ativo, que é uma grana que é usada, né? A gente não está em cofre de ninguém. Então, acho que é isso. Em nome do Conselho Municipal de Política Cultural, muito obrigada por essa noite. Agradeço a todos, o Darlan, que estava lá também, peleando para que a gente conseguisse, a Florência, a Zica, da diretoria, meus colegas diretores, secretária, Luciane, Andressa, diretora, muito obrigada também por essa noite, pelas explicações, e seguimos que temos muito trabalho pela frente. É isso, no teatro a gente termina dizendo evoé. Então, tchau, tchau, galera, até mais. Muito obrigada.